Era 30 de maio de 1973. O céu da Colômbia tornou-se um palco de um plano perigoso e audacioso. Dois homens armados embarcaram em um voo aparentemente comum, mas com um objetivo sombrio: sequestrar a aeronave e fazer os passageiros de refém, exigindo uma quantidade milionária como resgate. A viagem logo se transformou em horas de angústia e tensão para todos a bordo. Enquanto isso, os líderes políticos e as autoridades colombianas se recusaram a ceder às exigências, transformando o caso em um verdadeiro duelo psicológico. Quem eram esses homens? O que os teria levado a cometer um ato tão ousado e arriscado? Como as autoridades lidaram com um dos mais longos sequestros aéreos da história da América Latina? E, acima de tudo, como essa história termina? Você descobrirá agora no Investigação Criminal Internacional. Parecia ser apenas mais um voo de rotina da empresa colombiana Sociedad Aeronáutica de Medellín, quando o capitão Jorge Lucena decolou com a aeronave HK-1274 de Bogotá rumo a Medellín. A única parada esperada era uma escala na cidade de Pereira. Foi lá que dois homens misteriosos embarcaram. Assim que o avião decolou novamente e os cintos foram liberados, os assaltantes se levantaram e iniciaram seu plano. Um estrondo, semelhante a um disparo, ecoou próximo à cabine, assustando todos os passageiros. Logo em seguida, os dois homens surgiram e anunciaram o sequestro da aeronave. Armados e mascarados, alegaram inicialmente ser membros do Exército de Libertação Nacional. Mais tarde, os assaltantes foram identificados como Eusébio Borja, então com 27 anos, e Francisco Solano Lopes, com 31. A verdade, descoberta apenas após o fim do sequestro, era que os dois homens eram paraguaios e jogadores de futebol, que chegaram inclusive a jogar na seleção do Paraguai. Naquela época, estavam atuando no time colombiano Desportivo Pereira, mas não obtiveram sucesso no futebol local. Diante do fracasso no esporte, recorreram a um plano ousado e desesperado para ganhar dinheiro, já que naquela época era muito difícil viver do futebol em times menores. Inspirados pelos sequestros aéreos que vinham ocorrendo com frequência no mundo, decidiram que assaltar uma aeronave seria a solução perfeita. Intimidando a tripulação e os passageiros com ameaças de terem explosivos, eles forçaram todos a obedecer suas ordens. Caso contrário, iriam explodir o avião. A bordo haviam 84 pessoas, somando passageiros e tripulação. Considerando o grande número de vidas em risco, o capitão Jorge Lucena não teve escolha e seguiu as instruções dos sequestradores sem hesitar. A primeira ordem dos assaltantes foi clara: o avião deveria mudar sua rota. O novo destino era a ilha de Aruba, localizada no Caribe. Porém, sem combustível suficiente para chegar até lá, o voo precisou seguir primeiro para Medellín para reabastecer. Ao pousar, o copiloto Pedro Garcia recebeu uma instrução direta: avise a torre de controle de Medellín que somos do Exército de Libertação Nacional e que iremos explodir o avião com as bombas que temos na maleta, caso o governo colombiano não liberte os presos políticos e não nos pague $200 mil. Cientes do sequestro, a polícia foi acionada e autoridades de alto escalão entraram em alerta. Com os passageiros mantidos reféns e a notícia do sequestro chegando até as autoridades, o plano estava seguindo conforme o previsto, mesmo que a essa altura estivessem parados em Medellín. Borja e Lopes acreditavam ter tudo sob controle.
O que eles não esperavam era a postura rígida do governo colombiano. Entre 1968 e 1973, ficou conhecido a época de ouro da pirataria aérea. Foram sequestrados 348 aviões pelo mundo. Mais da metade dos casos aconteceu na América Latina e a maioria das aeronaves foram levadas para Cuba. 17 sequestros de aviões foram registrados na Colômbia, incluindo o que seria o sequestro mais longo de todos. Ceder às exigências poderia incentivar a repetição desses crimes, então os líderes políticos optaram por não negociar. Dessa forma, o governo simplesmente ignorou o caso, delegando as negociações para os representantes da própria companhia aérea. Foi então que Ignacio Mustafa, advogado da SAM, ofereceu $20 mil em troca da libertação dos passageiros. A oferta, no entanto, foi prontamente recusada por Borja e Lopes. Revoltados, exigiram que o avião fosse abastecido e em seguida veio uma nova ordem ao piloto: seguir para Aruba imediatamente. Horas depois, o sequestro finalmente chegou à imprensa colombiana. Pressionados pela atenção da mídia, os sequestradores resolveram libertar cerca de 40 passageiros, a maioria mulheres e crianças, pouco tempo depois que chegaram em Aruba. Mas os sequestradores deixaram um recado claro: não planejavam ferir ninguém. Todos ficariam em paz desde que suas exigências fossem atendidas. Com isso, o caso ganhou ainda mais notoriedade na mídia. Durante as negociações, começaram a surgir dúvidas sobre a identidade dos sequestradores. Descartou-se a hipótese de eles pertencerem ao Exército de Libertação Nacional, pois o sotaque dos homens não era colombiano, o que foi percebido pelos passageiros. As autoridades começaram a suspeitar que eles eram, na verdade, estrangeiros, talvez argentinos ou paraguaios. Os sequestradores não permitiam que o avião permanecesse muito tempo no solo, temendo uma possível operação policial de resgate. Assim, o voo seguiu para outros destinos: Antofagasta, no Chile, e Guayaquil, no Equador. Enquanto isso, Borja e Lopes alternavam entre negociações e novos planos, tentando evitar qualquer surpresa por parte das autoridades. Durante todo esse processo, a tripulação e os passageiros começaram a notar algo intrigante. Borja e Lopes tratavam a todos com estranha cortesia. Conversavam sobre futebol, sobre a vida na Colômbia, como se nada estivesse acontecendo. Finalmente, após várias escalas e intensas negociações, o avião retornou a Aruba. Foi então que as autoridades propuseram pagar $50 mil. Depois de algum tempo de discussão, Borja e Lopes aceitaram a quantia, libertando mais alguns reféns em troca do pagamento. A troca foi feita durante uma mudança de tripulação. Assim que colocaram as mãos no dinheiro, Borja e Lopes ordenaram ao novo capitão, Hugo Molina, que levasse o avião a diversos outros destinos. Durante essas paradas, todos os passageiros restantes foram liberados, mas em locais diferentes. Uma estratégia clara para despistar as autoridades. Restavam a bordo apenas os sequestradores e a tripulação. A essa altura, já havia se passado 55 horas desde o início do sequestro. Foi então que Borja e Lopes deram uma nova ordem. A aeronave deveria seguir para Buenos Aires, na Argentina. Apesar da gravidade da situação, os criminosos não demonstraram intenção de derramar sangue. Tudo o que desejavam era ficar com o dinheiro e escapar sem deixar rastros. Eles instruíram o capitão a desligar todas as comunicações, enquanto, enfim, revelavam seu plano final: desaparecer na escuridão da noite. Segundo relatos, o avião fez 2 paradas antes de chegar a Buenos Aires. Em uma cidade argentina chamada Resistência, um dos sequestradores desembarcou, enquanto o outro fez sua fuga em Assunção, no Paraguai. Quando a aeronave finalmente pousou em Buenos Aires, não havia sinal de Borja e Lopes. Eles haviam desaparecido.
Quando as autoridades abordaram o avião em Buenos Aires, não havia sinal de Borja Lopes. A tripulação foi imediatamente interrogada para esclarecer o que havia acontecido. Foi então que revelaram que os sequestradores haviam desembarcado antes do destino final. Segundo os relatos das vítimas, Borja e Lopes inicialmente queriam desembarcar acompanhados pelas comissárias de bordo, acreditando que isso lhes daria mais tempo para escapar. No entanto, após conversas com a tripulação, um acordo foi feito. O pacto era simples. Os sequestradores desembarcariam em silêncio e a tripulação só revelaria o ocorrido ao chegar em Buenos Aires. Essa estratégia daria a Borja Lopes uma valiosa vantagem de tempo para escapar das autoridades. O mais intrigante foi o comportamento da tripulação. Por tratarem todos de forma respeitosa durante o sequestro, os investigadores acreditam que Borja e Lopes conseguiram despertar empatia em suas vítimas. Especialistas levantaram a hipótese de que uma síndrome de Estocolmo pode ter se desenvolvido, explicando por que a tripulação aceitou ajudar os dois homens a fugir. A polícia iniciou uma intensa busca pelos criminosos, sem saber ainda que eram paraguaios. As autoridades procuravam dois homens mascarados, cuja identidade permanecia um mistério. Quando o caso do sequestro veio à tona na Colômbia, uma revelação surpreendente ocorreu. Jogadores do Deportivo Pereira afirmaram que os sequestradores eram, na verdade, seus companheiros de equipe desaparecidos, os paraguaios Francisco Solano Lopes e Eusébio Borja. Para Lopes, a volta ao Paraguai foi marcada por movimentos arriscados e uma série de erros fatais. Sem ter para onde ir, já que havia deixado sua família na Colômbia, ele pegou um ônibus de transporte público e tentou se misturar à rotina da cidade. Durante a viagem, pagou ao motorista com uma nota de $100, um gesto que chamou a atenção. Chegando ao centro de Assunção, ele entrou em um bar e novamente pagou suas despesas em dólares, algo extremamente incomum na região. Esse comportamento levantou suspeitas, o que fez com que a rede de informantes da polícia denunciasse o homem que gastava quantias significativas em moeda estrangeira. Apenas 2 dias após seu retorno ao Paraguai, Francisco Solano Lopes foi preso pela polícia em um cortiço humilde. Ele carregava consigo quase $25 mil, o que levou os investigadores a deduzir que o saque havia sido dividido entre ele e Borja. Após ser preso no Paraguai, Francisco Solano Lopes tentou evitar a extradição para a Colômbia, alegando que seria morto se retornasse ao país. Enquanto isso, o destino de Eusébio Borja permanecia um completo mistério. Borja era diferente de seu cúmplice. Muito mais cuidadoso e cauteloso, ele evitava chamar a atenção. Enquanto Lopes espalhava dólares e despertava suspeitas, Borja se misturava à multidão e desaparecia sem deixar rastros. Até hoje, tudo o que se sabe é que ele conseguiu fugir com cerca de $25 mil do sequestro e desde então nenhuma pista concreta sobre o seu paradeiro surgiu. Eventualmente, Lopes foi extraditado para a Colômbia, onde foi condenado a 5 anos de prisão. Lá, sua história teve um final trágico, com rumores sugerindo que ele morreu em um assalto a banco mal sucedido nos anos 80. Mas e Eusébio Borja? Esse permanece um enigma. Após o sequestro, ele desapareceu. Algumas histórias dizem que ele se escondeu em uma ilha colombiana, mas nada foi comprovado. Até hoje, Borja permanece fora do alcance das autoridades. Na melhor das hipóteses, ele foi o verdadeiro vencedor dessa história. Planejou e executou um dos sequestros mais longos da América Latina, conseguiu o resgate e desapareceu sem deixar vestígios.
Além do caso da Colômbia, o Investigação Criminal Internacional vai explorar outro episódio marcante de sequestro de avião que ganhou repercussão mundial, desta vez ocorrido na Nigéria. Em outubro de 1993, o país vivia uma profunda crise política. A população, traumatizada por décadas de dominação militar, enxergava uma fagulha de esperança na eleição presidencial daquele ano, que prometia marcar a transição para um governo civil e retorno da democracia. O candidato Chief Moshood Abiola despontava como favorito. O carismático empresário havia conquistado o apoio popular, tornando-se símbolo de mudança e renovação. Contudo, após a votação, o governo militar tomou uma decisão que abalaria o país. Anulou o resultado das eleições. Essa medida arbitrária desencadeou uma onda de indignação e frustração de uma nação já mergulhada em tensões políticas. A decisão causou diversos protestos, intensificando ainda mais a polarização e o clima de instabilidade. Foi nesse cenário explosivo que, no dia 25 de outubro de 1993, 4 adolescentes nigerianos tomaram uma atitude tão radical quanto desesperada. Richard Ogundero, Kabir Adenunga, Benedict Oluwadaise, Kenny Rasag Laal, todos com idade entre 16 e 18 anos, decidiram agir. Movidos pela revolta e pela necessidade de fazer suas vozes serem ouvidas, os jovens arquitetaram um plano audacioso e perigoso. Eles embarcaram em um voo da Nigeria Airways com destino a Abuja, a nova capital do país. Mas não eram passageiros comuns. Armados apenas com uma pistola de brinquedo e 6 litros de combustível, tinham uma missão: sequestrar a aeronave e chamar a atenção internacional para as crises que aconteciam na Nigéria. O que parecia ser um gesto de desespero, no entanto, se tornaria um dos episódios mais intrigantes da história recente do país. Quando o avião decolou e os passageiros puderam finalmente retirar os cintos de segurança, o plano entrou em ação. Richard, o líder do grupo, invadiu a cabine de comando, tomando controle da situação. Com firmeza, ordenou ao piloto que alterasse o curso para Frankfurt, na Alemanha, onde buscavam asilo e uma plataforma internacional para suas reivindicações. Enquanto isso, os outros jovens mantinham os passageiros sob constante ameaça, criando um clima de tensão a bordo. Os sequestradores, que se autodenominavam do Movimento pelo Avanço da Democracia, apresentaram suas exigências de forma clara e direta. Eles exigiam a validação das eleições de 12 de junho de 1993, a posse imediata de Moshood Abiola como presidente, a devolução de fundos públicos desviados pelo governo militar e a reabertura de universidades e jornais que haviam sido arbitrariamente fechados pelo regime. O plano inicial, no entanto, encontrou um obstáculo imprevisto. A aeronave não tinha combustível suficiente para alcançar a Alemanha. A nova rota os conduziu para Niamey, no Níger, onde o avião pousou sob intensa vigilância. Logo, a aeronave foi cercada por agentes de segurança armados, enquanto as negociações tensas e prolongadas se arrastavam por horas. O cenário era de incerteza. Dentro do avião, o medo tomava conta dos passageiros. Cada movimento dos sequestradores, cada resposta das autoridades aumentava a sensação de que qualquer decisão errada poderia transformar aquele momento em uma tragédia de grandes proporções. À medida que as negociações avançavam, os sequestradores libertavam os passageiros, gradualmente, mas algumas pessoas ainda eram mantidas. Esses eram empresários e políticos de alto escalão, além de membros da tripulação que também ficaram sob o domínio dos sequestradores.
Suas exigências permaneciam firmes e inegociáveis. O sequestro se prolongou por 4 longos dias, durante os quais mulheres e crianças foram as primeiras a serem libertadas, seguidas por outros que somavam mais de 100 passageiros. Mesmo assim, os jovens recusavam qualquer concessão que não garantisse a liberdade democrática do país. No dia 28 de outubro, após dias de tensas negociações e sem sinal de uma solução pacífica, as autoridades do Níger decidiram agir. Na escuridão da noite, uma operação militar foi organizada para encerrar o impasse. O plano era silencioso e estratégico, mas rapidamente se transformou em caos. Enquanto tentavam invadir a aeronave, uma troca de tiros começou. O ambiente, já carregado de tensão, explodiu em pânico. No meio do confronto, um membro da tripulação foi atingido e, infelizmente, acabou morrendo. Mesmo diante do risco de uma possível explosão do avião, as forças de segurança avançaram e, em uma ação arriscada, conseguiram render os sequestradores, pondo fim ao pesadelo que havia durado dias. Richard Ogunderu e os outros sequestradores foram capturados e levados sob custódia. O julgamento foi realizado no Níger e os jovens foram condenados a mais de 9 anos de prisão. Após cumprirem suas penas, cada um seguiu caminhos distintos. Richard Ogunderu, por exemplo, emergiu como uma figura pública, usando sua experiência para defender a democracia na Nigéria. Embora sua ação não tenha levado ao fim imediato do regime militar, a coragem e determinação dos jovens deixaram uma marca profunda na sociedade nigeriana. Eles se tornaram símbolos de resistência, inspirando uma geração que vivia sob o peso e o medo da repressão. Quando deixaram a prisão, foram celebrados como heróis por muitos, especialmente entre os jovens, que viam em sua luta um exemplo de bravura em um contexto de desespero. O sequestro, apesar de sua natureza extrema, representou a raiva de uma geração que sentia seu futuro ser roubado por um governo indiferente à sua dor. Nossos 2 casos de hoje tiveram obras ficcionais produzidas pela Netflix. Caso você queira ver algumas dessas 2 obras, são elas: Sequestro do Voo 601. Lançada em 2024, essa série de 6 episódios revisita o caso de um sequestro de aeronave que ocorreu na Colômbia por 2 ex-jogadores de futebol. A série reconta os eventos com um olhar dramático, explorando as motivações dos sequestradores, as tensões a bordo da aeronave e as reviravoltas que marcaram o caso. Embora baseada na história real, a produção tomou algumas liberdades criativas, alterando detalhes para aumentar o impacto narrativo. A série oferece uma perspectiva instigante sobre como um momento de desespero pode levar a decisões extremas. O Voo Sequestrado. Também lançado em 2024, este filme narra uma história fictícia, mas baseada no nosso segundo caso de hoje, o sequestro na Nigéria, feito pelos 4 homens que, motivados por um desejo ardente de mudanças sociais e políticas, decidem sequestrar um avião. Com uma abordagem cinematográfica intensa, o filme não apenas explora o sequestro em si, mas também os dilemas morais, as tensões internas dos grupos e os desdobramentos dramáticos da situação. Apesar de também contar com algumas mudanças em relação aos eventos que inspiraram a trama, o filme entrega uma experiência cheia de suspense e emoção, capturando a complexidade do tema. Nosso programa vai aterrissando ao seu destino final.
Hoje, conhecemos os casos de 2 sequestros aéreos que marcaram a Colômbia e a Nigéria. Claro que muitos outros ocorreram pelo mundo. Temos o famoso sequestro do voo 375, que aconteceu aqui no Brasil, que vale também a sua pesquisa. Com o passar dos anos, a segurança para o embarque passou a ser ainda maior, e o avanço da tecnologia também foi primordial para que o sequestro de aeronaves deixasse de ser comum para a tranquilidade da população. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e, caso você tenha alguma recomendação de caso, deixe nos comentários. Nos vemos no próximo Investigação Criminal Internacional.